Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo é cotas intermediárias da delimitação de zeros de um polinômio. Na videoaula passada, gente, na playlist Cálculo Numérico versão tecnológica, nós vimos o seguinte: dado um polinômio qualquer, nós poderíamos, a partir dos seus coeficientes, encontrar um intervalo finito, no qual os zeros desse polinômio estariam contidos nesse intervalo. Nessa aula agora a gente vai dar uma melhorada nisso. A gente vai pegar esse intervalo e vai tirar uma certa parte central que não é interessante, que a gente vai saber que não tem zeros ali dentro. E aí nós vamos ter dois subintervalos desse intervalo original, obtido na aula passada, onde os zeros reais, caso existam, claro, estarão em um, no outro, ou nos dois, distribuídos, uma parte em outro. Beleza? Então, gente, para a gente fazer essa construção desse complemento do vídeo passado, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer algumas considerações úteis, que são essas aqui. Dado um polinômio de grau n, é sabido que ele tem n raízes, distribuídas entre reais e complexas, podendo todas serem reais puras ou todas serem complexas, ou algumas reais, algumas complexas, mas ele tem n raízes, isso aqui é importante. Para nós aqui, as raízes serão chamadas desses caras aqui, sejam que se 0, que se 1 até que se n menos 1, os zeros de p de x. Ou seja, substituindo aqui em p de x dá zero. Vamos considerar um polinômiozinho que vai nos ajudar, vai ser nosso polinômio auxiliar, ele vai ser p1 de x construído a partir de p da seguinte forma. Vai ser x elevado a n vezes p de 1 sobre x. O que é p de 1 sobre x? É eu pegar esse p aqui e trocar x por 1 sobre x. Tá certo? Então, com base nisso aí, a gente vai usar o teorema da aula passada, nesse polinômio p1, e nós vamos aí conseguir esses, digamos assim, essas cotas intermediárias. Tá certo? Então, vamos ali para o quadro para a gente entender isso melhor. Então, aqui eu coloquei o seguinte, sejam que se 0, que se 1, que se n menos 1, zeros de p de x, onde p de x é um polinômio mônico. Ah, professor, o polinômio que eu estou trabalhando não é mônico. O que eu faço? Divide todo mundo pelo coeficiente do termo de maior grau, transforma ele em mônico. No caso lá do vídeo anterior, a gente estava pedindo que esse cara aqui seja diferente de zero. Claro, se ele for zero, gente, você pode botar um x em evidência, uma das raízes vai ser zero, e aí você fatora isso e aplica no polinômio de dentro, digamos assim, da fatoração. Mas, para nós aqui, vai ser esse polinômio aqui. Beleza? Olha, como eu tenho zeros de um polinômio, eu posso escrever esse polinômio aqui na forma fatorada dele. Então, temos que p de x pode ser fatorado como? Ou melhor, como? Isso aqui. Então, p de x ele vai ser x menos que se 0, a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a enésima menos 1 raiz. No caso, como eu partir de 0 até n menos 1, eu tenho n raízes. Então, a vantagem é que, olhando um polinômio dessa forma, eu já sei quem são as raízes. Por quê? Porque se eu jogar aqui esse zero aqui nesse primeiro bloco, vai zerar isso aqui, vai zerar o produto. Então, a forma fatorada, ela é maravilhosa. O problema é que a gente não consegue, de modo geral, pensar dessa forma. Claro que aqui a gente está tentando desenvolver um resultado teórico. Tenha sempre isso em mente. Dificilmente você vai conseguir fatorar um polinômio dessa forma. Mas, nós vamos conseguir, a partir dessa ideia aqui, construir algo mais prático. Então, nós temos isso aqui. Então, vamos considerar a partir desse polinômio o polinômio p1 de x que eu coloquei ali no slide. Não sei se você lembra qual é, mas vamos fazer o seguinte. Consideremos p1 de x igual a x elevado a n, p de 1 sobre x. Só que eu vou olhar para esse p de x e não para esse. Então, nós temos o seguinte, p1 de x, ele vai ser x elevado a n vezes. O que tem x aqui, eu vou botar 1 sobre x, então vai ficar 1 sobre x menos que se 0, vezes 1 sobre x menos que se 1, vezes 1 sobre x menos que se n menos 1. Tá certo? Vamos melhorar um pouquinho, trabalhar um pouquinho com essa parte aqui,
Então isso aqui é o seguinte, eu posso tirar o MMC aqui dentro, vai ficar x aqui, vezes, né, 1 aqui, aí você divide por x e multiplica, então vai ficar isso aqui, ó, 1 menos que si. X vezes que si 0, né? Sobre x. Essa outra parte é a mesma ideia, x menos que si 1 sobre x, vezes 1 menos x que si n menos 1 sobre x. Melhorando um pouquinho isso aqui, ó, eu posso fazer o produto da galera de cima e da galera de baixo, afinal é um produto de frações, você multiplica de cima com numerador com numerador, denominador com denominador, então vai ficar isso aqui, ó, 1 menos x que si 0 vezes 1 menos x que si 1 vezes 1 menos x que si n menos 1, tudo isso sobre x elevado a n, porque eu tenho n fatores desse produto aqui. Esse cara corta com esse, então nós desenvolvemos isso aqui, ó. Nós chegamos que P1 de x é 1 menos x que si 0 vezes 1 menos... Aí eu vou baixar aqui um pouquinho, porque senão vai pegar ali. P1 de x é 1 menos x que si 0 vezes 1 menos x que si 1 vezes 1 menos x que si n menos 1. O que acontece? Quais são os zeros de P1 de x? Observe o seguinte. Eu vou zerar, os zeros são todos os caras que zeram esses parênteses aqui. Então, de modo genérico, eu tenho o seguinte, 1 menos x que si, para todos esses caras, 0, 1 até n menos 1, eu vou igualar a 0. Então, eu vou passar o 1 para o outro lado e o x que si, né? Vai ficar isso aqui, isolando, né? O 1. Então, eu vou isolar aqui agora o x. Então, daqui, ó, nós temos que x é 1 sobre que si. Então, daqui nós tiramos a seguinte conclusão. Note que os zeros de P1 de x são, né, 1 sobre que si 0, 1 sobre que si 1, 1 sobre que si n menos 1. Tá certo? E aí, onde é que, a partir daqui, o que a gente pode tirar de conclusão? Se a gente usar o resultado da aula passada, nós vamos ter o seguinte. Na aula passada, eu até deixei o exemplo aqui, que a gente fez na aula passada, e até a conclusão aqui, mais ou menos o cálculo que a gente fez. Né? Que o teorema da aula passada diz o seguinte, você tem esse polinômio aqui, você vai calcular o máximo, né, desses caras aqui dentro, e vai multiplicar por 2. Esse cara vai lhe dar um L de tal forma que as raízes desse polinômio, no caso lá eu botei x, né? As raízes de x, elas estariam menores que um certo L, onde L é isso aqui. Só que agora aqui, claro, tudo bem, você pode trocar pelos quicis, né? Que são os zeros desse polinômio aqui. Porém, aqui ele está falando o seguinte, poxa, eu tenho um polinômio P1 de x e eu tenho essa relação. O que eu posso concluir a partir do teorema da aula passada? Pelo teorema anterior, vamos dizer assim, né? Temos o quê? Que o módulo de 1 sobre que si, que são as raízes, né? Menor ou igual que um certo L1. Onde L1 é achado do mesmo jeito, só que a partir de P1. Só que é um problema. Eu tenho aqui que é 1 sobre que si e não que si. Então aqui eu posso fazer o seguinte. Assim. O módulo de 1 sobre que si menor ou igual a um certo L1, isso implica o seguinte, que 1 sobre L1 é menor ou igual que o módulo de que si. Isso aqui em módulo, gente, quando um módulo é maior do que um valor, significa dizer o seguinte, que si ele é menor ou igual a menos 1 sobre L1, ou seja, o negativo desse cara, ele fica antes do que si 1, na parte negativa, né? Ou o que si ele fica maior que 1 sobre L1. Exatamente a ideia complementar do que a gente tinha no vídeo passado, né? Que nós tínhamos assim, módulo de x menor igual a L, era o quê? O x estava entre menos L e L. Então o x estava aqui dentro. Tá certo? Desse intervalo. Agora eu tenho exatamente o contrário, eu estou invertendo, ó.
Note que o zero nosso, que é o que sim, que faz o papel de x agora, ele é maior ou igual a L em módulo. Então ele fica na parte de fora, ó. Então é exatamente isso. Ele é menor que esse carinha ou maior que esse. Tá certo? Ele fica na parte de fora. Então, o que a gente tem? Portanto, os zeros de P, que são os que cis, os zeros de P de x, estão reais, né? Os zeros reais de P de x estão na união, melhor assim, né? Menos 1 sobre, quer dizer, menos L, né? Menos 1 sobre L1 unido a 1 sobre L1 L. O que a gente fez? A gente tinha um intervalo que ia o quê? Né? De menos L a L. Então a gente achou dois caras, menos 1 sobre L1 aqui, tá certo? E 1 sobre L1 aqui, de modo que a gente excluiu essa parte aqui, ó. Né? A gente tirou essa parte. Antes a gente já tinha tirado essa parte e essa de fora, ficando com o que está aqui dentro, de menos L a L. Agora a gente excluiu, ficando o quê? Só com esse pedacinho aqui, ó. Esses dois intervalos que são, né, mesmo a união deles é menor do que o intervalo todo, ou seja, a gente exclui uma certa parte central, ficando só com esses intervalos aqui. Então vamos aplicar esse resultado nesse exemplo particular aqui que a gente fez no vídeo passado, achando o L. Então você tem que voltar lá e ver como é que foi que a gente achou esse 2 raiz de 10, tá certo? Não vou voltar de novo. Eu botei aqui a fórmula, a gente meio que vai utilizar ela de novo, mas eu não vou voltar de novo. Então, ó, para nós completarmos isso aqui, vamos só dar uma olhada antes, né? É sempre bom a gente olhar o slide, né? Ver se não tem alguma informação complementar. Então aqui está tudo feito, né, no material, basicamente, a mesma ideia que está ali, beleza? No quadro. Claro que aqui às vezes a gente escreve um pouquinho mais, né? Explica um pouquinho mais alguma coisa. Às vezes isso é feito ali no quadro também, a gente completa. Então é interessante, né? Você pode dar uma pausa no vídeo aí, ler direitinho. É interessante você ter um material também, beleza? Em mãos. E aí, nós vamos o seguinte, ó, ache os limites L e L1 desse polinômio aqui. O L a gente até já achou, de aula passada, vou repetir. Agora vamos achar o L1 e aí a gente conclui com a respostinha final melhorada, digamos assim. Então o polinômio é o mesmo que nós vimos no vídeo passado. Então vamos aqui para o quadro de novo, tá certo? Às vezes eu passo rápido, você pode dar pausa no vídeo, voltar, né? Bom, a vantagem do vídeo é essa, né? Então, ó, solução. Vejamos L1. 2 pontos. Então vejamos como achar L1. Então, para achar L1, eu vou precisar do polinômio P1 de x. Ou melhor, né? Vamos botar assim, ó. Vejamos L1, devemos obter P1 de x. Então, P1 de x ou algo que vem dele, porque você vai perceber que tem um probleminha aqui. A gente vai fazer essa correção. Então, vamos considerar P1 de x da seguinte forma. Ele vai ser x a quem? Ao cubo vezes P de 1 sobre x. Note que aqui eu não tenho uma forma fatorada, né? É como eu falei, essa forma aqui é uma forma para a gente ter a teoria para chegar a isso. Mas de modo geral a gente não tem a forma fatorada, senão a gente já teria os zeros. Para quê? Achar um limitante para os zeros se a gente já está vendo eles. Então eu vou ter o seguinte, ó, vai ser x ao cubo vezes. O P de 1 sobre x é eu trocar todo mundo aqui por 1 sobre x. Então vai ficar 1 sobre x ao cubo mais 3 vezes 1 sobre x ao quadrado mais. Né? Pode botar assim, 1 sobre x ao cubo, né? Aqui. Menos, né? 10 vezes 1 sobre x mais 24. Então o que você vai perceber? Quando você fizer essa conta aqui, você vai ter o seguinte, x ao cubo vezes... Aí vai acontecer aqui, ó. 1 sobre x ao cubo mais
3 sobre x ao quadrado menos 10 sobre x mais 24. Se você jogar esse x ao cubo para dentro, vai ficar o seguinte, vai ser 1 mais 3x, porque vai cortar x ao quadrado com x ao cubo, vai ficar 3x, menos 10x ao quadrado, porque vai x ao cubo sobre x, vai dar 10x ao quadrado, mais 24x ao cubo. Ou seja, seu P1 de x ele vai precisar de um pequeno ajuste. Por quê? Porque ele não é mônico. Como ele não é mônico, vamos achar o P1, vamos achar o Q1 na verdade. Então assim, aqui tem um pequeno probleminha, porque como a gente tentou antecipar demais, meio que não vai coincidir em muitos casos, porque esse cara aqui pode ser que ele não seja 1. Se fosse 1 aqui, tudo bem, não teria problema. Ao fazer esse processo, nós já teríamos P1. Mas nesse caso, nós vamos ter que ajustar. Então, vamos achar aqui um certo Q1 de x, que vai ser quem? Vai ser todo esse polinômio aqui dividido por 24. Então, eu vou ter x ao cubo menos 10 sobre 24, x ao quadrado, menos mais 3 sobre 24, x mais 1 sobre 24. Que a gente pode simplificar, né? Então, Q1 de x é quem? X ao cubo, menos 10 com 24, você pode multiplicar por 2, vai dar 5 sobre 12, menos, né? 5 sobre 12, x ao quadrado, mais 1 sobre 8, x mais 1 sobre 24. Para facilitar a nossa vida, tá certo? Nas continhas. Então, vamos continuar a partir daqui agora, ó. Então não é um exemplo grande não, mas assim, ele tem algumas particularidades, tem que tomar muito cuidado com algumas passagens que a gente tem que fazer. Então, vamos aplicar o teorema neste último cara. Então, apliquemos, né, o teorema anterior, ou seja, visto na aula passada, né, ao polinômio Q1 de x. Que é esse aqui. Então, o cara vai me achar o L1. O L1 vai ser quem? 2 vezes o máximo de 0 menor que n menor que o i, né? Opa. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Menor que i, menor que n, menos 1 de quem? Dos módulos de AI elevado a 1 sobre n menos i, que, interpretando na nossa questão, o nosso n vai ser 3, né? Os nossos a's serão esses caras. Aqui vai ser o nosso A0, o nosso A1, A2, o A3 não usa, né? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 2 vezes o máximo. Aí você pode até botar aqui uma A'. Por quê? Porque o A a gente acha em relação ao P original, que a gente achou esses dois caras, e o A' em relação ao Q1, né? Para não dar conflito. Então, bota aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Vai ter o módulo de A0 elevado a, nesse caso aqui, quanto? O nosso n, ó, 0 menor ou igual que i, menor ou igual que 3 menos 1, que é o grau 3, 2. Então, 3 menos 0, né, que é o nosso primeiro i, 1/3. Depois, o nosso A1' vai ser elevado a meio, e o nosso A0' vai ser normal. Ou A0 não, A2, né? Então, vai aumentando, na verdade, de 0 até n menos 1. E aqui as raízes vão caindo, né, na verdade. Aqui é 3, né, 1/3 aqui, meio, quer dizer, caindo assim o denominador, né, até que fique 1. Então, olhando para a nossa questão, nós vamos ter isso aqui, ó. 2 vezes o máximo desses valores aqui, ó. Quer dizer, aqui não precisaria nem botar índice, né, porque o índice já está aqui dentro, né. Então, 2 vezes o máximo desses valores. Módulo de quem? Quem é o A0? 1 sobre 24. Elevado a 1/3, desculpe, esqueci aqui. Aqui, quem é o próximo? 1 sobre 8, elevado a meio. E o último é o A2, que é menos
5 sobre 12 normal. Claro, gente, que assim, talvez de cara dê para perceber que esse aqui é o máximo. Mas a gente pode fazer a continha aqui na calculadora. Aqui, eu achei ela aqui. Então vamos lá, vamos pegar, ó, 1 dividido por 24, você abre um parênteses, né? Elevado a 1/3. Também elevado a 1/3 em parênteses. Eu digitei assim na calculadora, ó. 1 dividido por 24, elevado a 1 dividido por 3, tá certo? Então, tome cuidado com essas contas aí. Isso aqui, fazendo a conta, vai dar esse número aqui, ó, 0,34, 6, né? Um bocado de 6. Vamos tirar a raiz de 8 agora, ó. Raiz de 1 sobre 8, desculpe, de 1 sobre 8. 0,35, 35. Se a gente precisar desse, a gente calcula ele todo. Então, por enquanto, esse aqui está ganhando. Agora vamos para o 5 sobre 12. Pô, 5 dividido por 12, 0,41, ó. 0,41, 6. É esse valor aqui. Então, o máximo foi esse, ó. Foi 5 sobre 12, porque a gente vai pegar o valor positivo, vezes 2, então o máximo aqui vai ser, na verdade, 2 vezes 5 sobre 12, que vai dar 5 sobre 6. Pronto. Só que aí vem uma pegadinha terrível, que é o cara esquece de pegar o inverso desse valor, porque na fórmula é 1 sobre o L1 e não o L1. Então, logo, os zeros, né, de P de x estão na união, quem? Vou escrever aqui para fixar, né? Menos L, menos 1 sobre L1, ou seja, é o inverso do valor que a gente acha, unido a 1 sobre L1, L. Claro que aí você pode calcular aqui, ó, quem é o L1? Opa, 1 sobre L1, né, que é o valor que você vai usar, ó. 1 sobre L1 igual a 6/5, né? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Da aula passada, menos 2 raiz de 10. Dessa aula agora, o quê? Menos 6/5, unido 6/5, 2 raiz de 10 positivo. Então, a gente o quê? Deu uma melhorada no resultado. Tá certo? Ou seja, antes a gente tinha que os zeros podiam estar desse cara aqui, menos 2 raiz de 10, até esse. Então, a gente tirou um pedacinho do meio, onde a gente sabe que não vai ter zeros ali. Então, melhorou um pouco nossa zona de procura, né? Que antes era de menos 2 raiz de 10 até mais 2 raiz de 10. Então, vamos aqui no quadro, gente. Deixa o mouse ficou aqui na frente da gravação, desculpa. Então, ó. Vamos ali no slide ver se tem algum acréscimo, né? Então, basicamente, ó, no exemplo 16, que lá na apostila é esse, né? Nós temos que o L é 2 raiz de 10. Por outro lado, aí calcula o P de 1 sobre x, calcula tudo. E cuidado, ó, inverte-se o L, que a gente achou. Isso é um erro muito comum, né? Quando eu faço as provas, né? Eu fico triste. Claro, eu não tiro muito ponto, né? Que eu vejo que o cara fez o processo todo, mas a gente tem que, infelizmente, dar uma tesourada, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Ó, vamos lá no GeoGebra para a gente marcar esses caras. Beleza? Como a gente fez nos exemplos anteriores. No exemplo anterior, que foi para achar o 2 raiz de 10. Beleza? Então, vamos aqui, Ctrl F, deixa eu ver. Talvez, ó, já está até aqui no GeoGebra. No exemplo anterior, nós pegamos o polinômio aqui, ó, x ao cubo mais 3 menos 10x mais 24, e marcamos esses dois pontinhos aqui no x, que são a zona nossa, onde entre eles vão estar os zeros reais, caso existam. Nesse caso aqui só temos 0 real. Agora, o que acontece? Eu achei ali que deu 6 sobre 5, não foi? 6 sobre 5. Olha, eu vou mudar um pouquinho a letra aqui, eu vou chamar aqui de A1, ou seja, eu vou chamar aqui na verdade de L, e vou chamar aqui, né, vou chamar aqui de L1 e L, quer dizer, L, deixa eu ver se é, não vai dar muito certo não, eu vou chamar aqui de A mesmo e de B, né? Então vamos achar aqui os intermediários, a gente chama de A1 e B1. Pronto, melhor. Era isso que eu queria. Então eu vou chamar aqui de A1, quem? Ele vai ser qual ponto? Vai ser o ponto 6 dividido por 5, né? Aí eu não sei como é que usa a barra aqui. 6 dividido por 5, vírgula, quem? 0. Porque eu preciso que ele apareça no eixo X. Vamos botar o negativo aqui primeiro, ó. Menos. Então, ó.
Marcamos o primeiro ponto ali, que a gente achou o L1 sobre L1, né? Negativo, menos 1 sobre L1. Agora vamos marcar o segundo, que é o B1 nosso. Ele vai ser o seguinte, 6 sobre 5 positivo, 0. Vou botar o 0 porque a gente está mexendo com o eixo X. Eu preciso que o ponto caia, viu, gente? Esse 0 aqui não precisa dele na prática, não. Mas aqui no GeoGebra, como eu quero que o ponto apareça ali, eu preciso. Dando Enter, pronto. Então, o que que significa, gente? O que que esse resultado está dizendo? Que eu não preciso procurar zeros entre A1 e B1, porque eles vão estar, se existirem zeros reais, entre A e A1, ou entre B1 e B. É isso aí. Claro que o nosso A aqui está fazendo o papel de menos L, o B fazendo o papel de L, o A1 fazendo o papel de menos 1 sobre L1 e o B1 fazendo o papel de 1 sobre L1 positivo. Certo? Então tá aí a interpretação, velho. Você consegue enxergar as coisas, né? Então, desde o processo, perceba que aqui, sempre que possível, né, eu estou fazendo, não vou garantir isso na playlist toda, tem assuntos que são mais complicados, mas aqueles que são mais tranquilos, cara, tente entender esse processo de construção. E também, quando você resolver uma questão, fala, poxa, o que ela significa lá no plano cartesiano, o que ela significa lá na física, o que ela significa. Dê um significado para essa coisa que você está estudando, uma forma mais fácil de você apreender o conteúdo, porque você dá importância a ele. Tá certo? Da utilidade, digamos assim. Mas isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.